Todo gay sabe o que é o Grindr e pelo menos já utilizou uma única vez na vida. O que talvez seja chocante para você é de que os psicólogos que criam este podcast também já utilizaram em algum momento. E reservamos esse episódio inteirinho para te trazer todas as histórias, das mais absurdas às mais excitantes que já se passaram pela nossa vida. Um podcast feito por 2 psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Amigo, precisamos falar sobre este episódio. Mas antes de qualquer coisa, me conta como é que você tá. Nervoso. Eu tô com medo de você. Inclusive eu só queria começar o episódio agradecendo a todo mundo que mandou... E foram muitas pessoas que mandaram mensagem pra mim falando que compartilham da mesma dor e que de falarem palavrões assim... aleatório, sabe? Falar piroca e etc, etc, tá? Uhum. E recebi muito... Piroca é um palavrão, e gente, recebi chocado. muitas mensagens de apoio. Pray for Lucas, tá? Então, muito obrigado, galera. Poxa, força guerreiro. Nossa, quantas curtidas esse sobrevivente merece. Pois é, ganhei 3, tá vendo? Curtida eu não sei, mas esse episódio aqui merece muito stream, então já compartilha com os amigos, já compartilha com todo mundo, porque vai estar babado. Vai. E amiga, eu vou te dizer que eu também recebi várias mensagens de apoio, dizendo que eu deveria ter te zoado mais, dizendo inclusive que tu não completou a missão. Me fala aí que eu processo essas pessoas. Eu vou processar mais uma essas vez. pessoas. Expõe elas. Não, porque como psicólogo, eu tenho um juramento de sigilo, entendeu? Um juramento de ética, não posso fazer Palhaçada. isso. Mas eu aqui, como teu amigo, tô aqui em off, contando só pra ti e pra todo mundo que tá ouvindo, essa história. E é isso, queria te dizer que foi uma grande merda. A vingança vai vir ainda. A nota foi dó. Mas a vingança vai vir ainda, tá? Eu tô te esperando. E eu vou te dizer que tá 2 pra Jonas, 0 pra Lucas. Porque não satisfeito em te zoar no episódio anterior, vim aqui hoje com um episódio recheado de perguntas super fofas pra que você conte todos os podres que esta pessoinha... Exatamente, eu quero os seus exposed. Chega de ver o Lucas com garrafa pet na mão, gente. Eu quero saber o que tem por trás... dessa cueca louca, mentira. Só baixa meu OnlyFans. Paga que vê. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou te dar lá os $9 por mês, tá? Tá bom, muito obrigado. Olha só. Esse vai ser um episódio bem controverso e bem diferente também, porque resolvemos abrir várias das nossas histórias e falar um pouquinho da nossa vida, das nossas experiências, mas tornar isso algo educativo para que as pessoas que estão acompanhando possam saber o que elas podem tirar de proveito disso e aprender também. Sim, né? Como é que é? Faça o que a gente fala e não o que a gente faz, né? Então, assim, a gente viveu as situações ruins pra vocês não precisarem viver mais, entendeu? É muito engraçado porque as pessoas acham que os nossos conselhos, as nossas visões de vida, elas vêm somente de estudo da psicologia, mas não, tem vivência aí também, tem muita vivência. Eu vi que tu postou no teu Instagram sobre isso, assim, falando, gente, vem das minhas experiências de vida também. E eu sempre digo pro pessoal que me acompanha, às vezes eles falam, nossa, como que tu consegue falar desses temas com uma precisão? Eu fico, duh, eu também sou gay. Uau, olha a novidade. Pasme. Ser humano também, infelizmente a gente já... Até chegar onde a gente chegou, né, na verdade, assim, a gente mais fala do que faz, né, mas a gente já... Não, brincadeira, gente, a gente é sério, mas é claro que a gente também é humano, né, psicólogo também passa pelas mesmas situações difíceis que qualquer outra pessoa, então, e saber, eu acho que é muito interessante, porque quando as pessoas sabem que a gente também vivencia, que a gente também tem nossas dores, as nossas inseguranças, elas ficam mais confortáveis. Eu espero que você que esteja ouvindo esse episódio fique confortável também em saber que você não tá sozinho em passar pelas situações, sabe? A gente fala no lugar de psicólogo, né? Totalmente racional, mas a gente também tem as nossas questões, né? E que
Ninguém é perfeito, assim. Embora eu chegue perto, essa sacanagem. Mas ninguém é perfeito. As pessoas, todo mundo passam por situações difíceis e inseguranças e tá tudo bem, né? Como diz um paciente meu, o fato é que tá todo mundo fudido da cabeça e fazendo o melhor que pode. Sim. E é isso. Fingindo que tá tudo bem. Fingir. Não, eu não finjo que tá tudo bem e tu também não. A gente fala que não tá bem. É. Ó, vamos retomar pra esse tópico, porque este é um episódio inteiro pra falarmos do Grindr, sem falarmos do Grindr, mas falaremos do Grindr. Eu já quero começar perguntando pra ti, em que momento da tua vida o Grindr apareceu? Me conta pra gente, tá todo mundo querendo saber, Lucas. Então, fiquei descobrindo 10 minutos atrás, quando o Jonah me falou do tema, não sabia, sacanagem, mas eu era tipo, se eu não me engano, eu tinha... Cara, eu não sei, eu tinha uns 17 anos, foi tipo prestes a completar 18, sabe? Então, e aí eu lembro que eu tava lá, né, em casa, sem saber... Porque assim, eu queria viver minha vida, mas ao mesmo tempo ninguém sabia de mim. Então eu ficava pesquisando muitas coisas sobre gays online, etc, etc, né? E... Só que eu pesquisava, só que eu não tinha coragem, né? Tanto que o primeiro cara que eu fiquei foi com 18 anos. E aí, simplesmente comecei a procurar na internet, né? Porque por mais que eu não ficasse, eu gostava de ter o contato, sabe? Com esse mundo, né? Tipo, dava aquele trem, dava até aquele tesão mesmo. E aí eu fiquei sabendo, assim, eu não lembro exatamente, mas eu fiquei sabendo de aplicativos e afins logo antes de eu fazer os 18 anos, pelo que eu me lembro. Mas é muito engraçado essa fase da minha vida, ela parece que é tudo tumultuado, a minha adolescência, minha infância, né? Sim. Parece que não tem uma linha temporal muito, muito certa. Né? Mas e você? Você conheceu quando? Já desde 1900? Não. Curiosamente, o Grindr, eu utilizei alguns aplicativos, o Tinder e tal, mas o Grindr apareceu por uma pesquisa da faculdade, tu acredita? Não. Juro. Não acredito. Juro. Eu namorava na época já e eu tinha que fazer eu ia fazer um trabalho de campo, eu tava investigando masculinidade. Que campos são esses? E o campo foi um Grindr, um banheirão. E aí eu queria... Não. Eu queria investigar os perfis do Grindr e queria utilizar, que depois virou a base do meu TCC na época da faculdade e já foi tema aqui de um episódio. Mas partiu daí. Eu não conhecia o Grindr na minha época. Eu não imaginava e não sabia que o Grindr era mais utilizado que o Scruff, por exemplo. Eu utilizava muito Scruff. E tadinho, né? Esquecido no rolê. Mas veio com trabalho na faculdade. Eu passei meses só no Grindr, só pra ver os perfis, ver o que as pessoas postavam, como que elas se definiam, sem mexer, sem bater papo com ninguém. Isso aí veio depois. Foi daí que surgiu o meme pro meu TCC, né? Eu quero um Grindr pro meu TCC. Eu não duvido. Foi por aí. Meu Deus. É muito engraçado, né, para pensar isso. Que, tipo assim, que foi pelo seu TCC que você entrou pro mundo mundano dos gays. Aham. Que você virou mundana. Mundano já era há muito tempo, já fazendo aquele, né, super experiente. Você que criou o sexo gay, né? Aham, claro. Eu fui cobaia da Academia do Prazer, gente, vocês não sabem. Pioneiro do movimento. Da academia. Foi aí que surgiu as técnicas. Foi. Eu era a garrafa, vocês não sabem. Mas partiu daí. Depois que eu comecei a utilizar um Grindr para encontros, daí aconteceu tipo, sei lá, 3 anos depois disso. Foi bem depois. E foi bem louco, inclusive. Nossa, eu também tive um delay. Tipo, eu também tive um delay, agora que eu tô... Meu Deus, eu tive um delay, porque, tipo assim, eu comecei, eu sabia da existência, mesmo depois que eu fiz 18 anos, eu fui, tipo, enquanto no Grindr. Gente, faz, tipo, não faz muito tempo, entendeu?
Foi Uhum. ontem, tô zoando. Mas foi, tipo, muito pouco tempo, sabe? Tipo, foi anos depois. Que loucura. Nós passamos tanto tempo reprimindo a sexualidade que quando eu paro pra me dar conta de quando eu finalmente me senti confortável pra ser eu mesmo, parece que foi ontem, porque de fato deve ter sido mesmo, tipo, nos quase 29 anos da minha vida, sei lá, eu passei 26 dentro de um armário Você tem emocional. 29? Eu faço 29. Nossa, tá velho, hein? E tu Tô vai fazer brincando, quanto? galera. Etarismo aqui essa hora. Eu vou fazer 26. 26? Meu Deus do céu. Já nasceu um pelo cabelo branco em mim agora, só de. Sabe que esse lance de etarismo é forte? Porque eu tenho um amigo que ele vive falando, enchendo o meu saco que eu tô chegando perto dos 30. Tu tá chegando perto dos 30, tu tá chegando perto dos 30. Daí um dia eu olhei pra cara dele e falei assim: e qual é o problema? O lacre. Porque ele tinha um amigo que veio de referências do gay de 40 anos, assim, sabe? Que era maricona, conhecido no meio como a maricona, como o gay mais velho. Então ele carrega muito medo e muitas referências negativas com ser gay envelhecer. Então, isso é uma questão e virou vários tabus na nossa relação e foi papo de muita discussão e muita cerveja, inclusive. Mas você sabe que eu acho que as pessoas hoje, inclusive os gays, eles vivem muito o medo de envelhecer por causa das gerações passadas. Porque eu fico imaginando, se meus pais com 30, 35 anos, eles já tinham, tipo, uma vida de... Tipo assim, muito, muito diferente do que as pessoas de 30, 35 anos hoje têm. As pessoas de 30, 35 hoje Nossa, estão sim. saindo de casa dos pais. Até por questões econômicas e de segurança mesmo, né? Porque, tipo, hoje você não precisa sair cedo pra você ter qualquer trabalho, né? Ou às vezes você sai... Ou o oposto, né? Até mesmo você precisa juntar renda pra ter, tipo, um conforto maior. Enfim, gente, 35 anos tá saindo da adolescência ainda. Calma aí, galera. Calma aí. Não é chocante? Às vezes eu fico meio transtornado quando eu me dou conta de que na minha idade a minha mãe já tinha 2 filhos, por exemplo, com uma casa, casada, eu fico, meu Deus. Sou apenas um gay. Eu sou apenas. Eu tenho dias que não sei escolher o que eu vou tomar de café da manhã. Sabe? Tipo, é. Complexo. Eu entendi a tua referência, mas ó. Vamos voltar pro assunto. Nossa, eu entrei numa brisa Entendi que mental já- aqui, muito grande. Viu, gente? Viu como gays também tem problemas? Olha isso. Gays e TDAH. Tá, eu vou parar que senão a gente fica aqui até amanhã. Deixa eu te perguntar. Tu lembra como é que foi o teu primeiro encontro no aplicativo? Cara, pode ser Tinder, porque no Grindr eu não lembro. Ah, no Grindr foram tantos, né, que é difícil gravar. Na verdade, é porque. E pior que não. Quer dizer, foram. Mas em um curto período de tempo. Aí que tá a minha experiência no Grindr. Ah, mas se tu deu pra 20 caras num dia e 21 cada dia do mês, tu deu pra 20 caras. Pois sobre. menina, mas é que eu não lembro. É que minha experiência do Grindr foi tão intensa que eu não lembro. É tipo assim, eu aproveitei uma época da minha vida e. Ah! Eu tirei todo o atraso que eu tinha. Pois é. E. Eu não lembro quem foi o primeiro, mas eu lembro que. Eu lembro do Tinder. É porque eu não sei. Eu tinha. E eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão de que o Tinder, ele te obriga a ter um encontro pra terminar na mesma coisa que o Grindr. O Grindr só vai direto ao ponto. É como se o Tinder ele obrigasse a ter um encontro. Tipo, as pessoas supõem que vai ter um encontro, né? É só essa diferença. E pelo final nunca dá em nada. 99% das vezes não dá nada. Mas a primeiro encontro. Nossa, não lembro. Qual que foi o seu? Eu preciso lembrar. Eu não lembro. Primeiro encontro. Olha, eu não lembro qual foi meu primeiro encontro, mas eu tenho na minha memória muito vívida qual foi um dos primeiros. Um dos, sei lá, 3 primeiros gays que eu encontrei. Eu tava batendo papo com um cara gaúcho, que tava aqui na cidade turistando, era época de carnaval. Gatíssimo, meu Deus, ele era muito gato. Muito gato.
E eu, uma mera camponesa, iniciando no mundo dos aplicativos, fiquei deslumbrado, né? Porque todas as minhas inseguranças e baixa autoestima dizendo que eu jamais ia sair com um cara que eu achasse tão gato. E fui lá e ele estava interessado em mim. O nosso primeiro encontro, curiosamente, nós só tivemos um só. Nos encontramos no shopping e fomos assistir um filme. E curiosamente, na época em cartaz estava passando 50 Tons de Cinza. Sim, fomos assistir juntos. Fazia 30 minutos que eu tinha conhecido ele. Compramos o ingresso e fomos assistir o filme. E foi super legal, porque saindo do filme, nós tivemos... Você fez um contrato igual do filme, né? Nós tivemos altos papos, super cabeça, assim, da relação da mulher no filme, de dominação masculina, enfim. Toda a história. Ele foi me seduzindo com a conversa dele. Quando eu vi, eu tava peladinho na cama, né? Só que foi bem complexo, porque quando eu cheguei na casa dele, assim, ele tava na casa de um amigo, na verdade, quando eu me deparei e vi ele nu, eu juro pra você, cara, ele tinha um dos maiores paus que eu já vi na minha vida. E ali eu não aguentei. Eu virei pra cara dele e falei, gato, não vai rolar. Mas não vai mesmo. Porque ele queria insistir numa penetração, né? Eu disse pra ele, gato, só essa cabeça aí vai me dar um estrago. Não aconteceu nada, perdi a oportunidade. E anos... Mas se fosse hoje em dia... Eu também não encararia, não. E curiosamente... Não, era grande mesmo, hein? Pra ti, devia ter, sei lá, uns 22, 23 centímetros, assim. Grande, grosso, sabe? Era um troço... Uau. É tudo que eu posso te dizer. E, curiosamente, anos depois ele apareceu seguindo o meu perfil, olha que loucura. Seguindo, conversa comigo, já dei indicação de terapeuta pra ele. Agora a pergunta é, se ele lembra de mim? Não sei. Vou fingir demência e quem sabe um dia. Beijo, gato, se você estiver ouvindo. Foi uma delícia. Se você estiver ouvindo, manda mensagem pro Jonah, pelo amor de Deus, falando que você lembra. Ou não. Cara, eu lembrei do meu primeiro date. Não foi do Grindr, mas eu lembrei do Tinder, que foi, na verdade, meu primeiro date. Eu acabei lembrando o primeiro cara que eu saí, né, da minha vida, e foi um desastre. Porque na hora não foi. Tipo, eu tava muito nervoso, né? Eu era apenas um Lucas que usava aparelho. Meu Deus, imagina. Aí... Antes da harmonização facial. Aí, tipo... Antes da harmonização facial, botox, etc. Aí... Brincadeira, não tem nada disso, viu? Mas... Não preciso, né? Eu já sou linda do jeito que eu sou. É que tem que ter dinheiro, né, amigo, pra fazer. Mas vai, continua. E aí eu cheguei, tipo, a gente foi pra um bar e aí a gente conversou e tal. E eu ficava falando as coisas, só que eu acho que... Eu tentava entrar no assunto dele porque ele era mais velho. E aí eu ficava tentando entrar no assunto dele, forçando a ser uma coisa que eu não era. Nossa, dá até um arrepio só de lembrar, sabe? Aí, tipo, ele me pegou, né, de carro e me levou pra casa de carro, tipo, me deu um beijo e falou... Nossa, eu odeio quando fala isso. Falou assim, eu gostei muito de te conhecer, vamos marcar a próxima. Só que eu, um gay iludido, tava assim, né, cara, apaixonado, porque ele era muito gato. E era tipo o primeiro date, assim, depois de muito tempo no armário, o primeiro date. E aí o primeiro date é foda. Cara, eu ficava mandando mensagem pra ele, ficava mandando mensagem no outro dia, ele não respondia. Iludido. Aí eu ficava mandando mensagem o dia inteiro, até que à noite ele me respondeu. Não sei como eu vou dizer isso, mas... Aí já me doeu. Mas eu não estou afim, adorei te conhecer, mas é que eu estou mudando de cidade. E ele tinha acabado de formar em medicina. Então, Rafael, eu lembro de você. Você foi minha primeira rejeição. Ah, nossa, Rafael, você perdeu o Lucas De Vito, olha aí, viu? Baba Baby, Baby Baba, olha o que perdeu. Pois é, e depois eu vi ele na minha cidade 1 ano depois. Ele falou que ia mudar de cidade. Olha só. Olha que falsa. Ele mudou, na verdade, de número, Foi. pra não falar mais contigo.
E aí foi Eu tô triste. rindo de nervoso. Foi triste. Não foi igual a sua história. Nossa, amigo, que triste. Esperava felicidade e ganhamos tristeza. Pois é. Pra vocês verem quanto que rejeição não é uma coisa. É algo, na verdade, universal, né? Porque. Total. Nossa, e aquilo me marcou muito, porque era, tipo, um dos primeiros dates, sabe? Então, tipo, a minha autoestima pra ela levantar novamente e eu marcar outros dates, meu Deus. Eu acho que demorou muito tempo. Muito tempo. Nossa, sim. E aí, eu acho que, se eu não me engano, foi uma época que, tipo, eu só ficava com um cara em festa, sabe? Tipo, festa universitária. Porque na minha cidade, festa universitária são festas bem famosas e são festas bem livres nesse sentido, sabe? Não rola tanto preconceito, tipo, as pessoas geralmente são mais abertas, né, e tudo mais. Mas, essa foi minha tristeza, assim, do primeiro encontro. E pior que você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é o... Eu fiquei me forçando muito pra criar uma imagem e tentar me conectar com ele de alguma forma, né? Pra, tipo, parecer que eu tava gostando, que eu sabia das coisas em comum. E eu acho que esse foi um dos grandes pontos que eu aprendi com as experiências de dates, de aplicativos e com a maturidade e a vida também, que é o de simplesmente ser eu mesmo. É tão menos custoso e tão mais gostoso quando você tá num encontro, seja ele para uma foda casual, seja ele porque você vai conhecer alguém com um propósito de um relacionamento, de simplesmente poder estar lá e ser você mesmo. E se a outra pessoa tiver interesse e curtir, tu vai saber que é genuíno. Porque tu não ficou forçando uma imagem pra atrair a outra pessoa. Na verdade, ele tá ali porque ele gostou do que viu mesmo. Até porque se você ficar forçando uma coisa, aquilo não vai fluir, a pessoa vai gostar de alguém que você não é. E por mais que seja uma questão de proteção e seja quase até automático, eu sei bem como é isso, não vai te levar a lugar nenhum. É muito melhor ser você, é muito mais libertador, sabe? Já passou tanto tempo dentro do armário, vai passar em mais armários ainda. Sim, nossa, em armário dentro de date de aplicativo é pra acabar. Eu super entendo como funciona e aplica, mas, gente, sabe, não. Seja você mesmo, você já passou tanto tempo dentro de um armário, você não precisa se manter dentro de outro. Ainda mais pra tentar agradar um boy que você vai ver uma vez na vida ou outra. E talvez, apenas talvez, o sexo seja bom. Mas, ó, que tipo de boy te atrai no Grindr, Lucas? Mulher, eu tenho alguns... alguns critérios, na verdade. Lá vem. Eu gosto, assim, de no mínimo da minha idade. Uhum. Vocês viram que ele repetiu no mínimo, né? Então, novinhos, sem chance, galera, foi mal. Sem chance. Eu gosto de pessoas com... Eu gosto de pessoas com corpos normais. Vai parecer que eu tô lacrando, mas tipo, eu não gosto quando é tipo muito malhado e tal, sabe? Tipo uma coisa meio assim. Eu gosto de pessoas assim, que tem um corpo parecido com o meu. Olha que autoestima, não? Eu gosto de pessoas que têm um corpo parecido com o meu. E eu gosto de pessoas que... Porque assim, eu sou muito também... Eu não chego a ser demissexual, não, mas eu me envolvo muito mais pela situação em si, sabe? Eu gosto muito que a pessoa tem, tipo, no mínimo um papo. Quando começa com aquelas coisas, tipo... aquele ativo, passivo, não sei o quê. Tem local, manda foto. Afim agora? Nunca fiz isso, de continuar... Quer dizer, fiz no começo, né, claro, até porque é pra aprender. Mas depois... Nossa, nunca mais me sujeitei a passar por esse tipo de papo, né? E... Cara, são pessoas... Eu, geralmente, o meu padrão, assim, físico, eu não tenho. Mas, geralmente, são pessoas um pouco mais velhas. Isso é verdade. Isso é um fato. Normalmente, são esse tipo de pessoas. E que tenham dinheiro, tô brincando. Mas... E o seu, hein, Jonas?
A inflação tá alta. Olha. Cara, eu sou um tipo de pessoa que conversa pra caramba. Adoro falar. Então, acho que uma coisa que me chama muita atenção é a comunicação. Eu não consigo sair com um cara que é travado. Não consigo. Muito tímido, muito sério, muito chato, não vai rolar. Vai ser uma Também experiência não, desagradável também não. pra mim e pra ele. Odeio. Então, se o cara tem uma descrição de perfil, por exemplo, onde ele já faz uma piadinha, já me apetece os olhos, entende? Eu fico, essa pessoa é uma pessoa que tem bom humor. Gostei também tenho disso. isso. Também tenho isso. Acabei de... Porque se o sexo não for bom, a gente pode fazer piada depois e virar amigos. Agora, se a pessoa for chata, eu não quero nem que ela toque no meu corpo. Quiçá uma amizade depois. Então esse é o primeiro critério que eu vejo muito. Agora, eu confesso... Primeiro, hein, galera? Vem uma lista aí. Vem uma lista. Não, é primeiro. Agora, o segundo ponto, falando no aspecto físico, eu me atraio mais por um boy parrudo. Confesso. Um boy que tem um... O que é parrudo? Eu nunca entendo. Eu juro por Deus que eu nunca entendo exatamente qual que é a definição de parrudo. É tipo uma pessoa que... É tipo tu, assim, amigo. Eu sou parrudo? Que tem, tipo... É louco. Não, mas o parrudo é o corpo normal com parra. Com um pouquinho mais. É estranho falar, né? Eu não tenho problemas com o corpo, eu quero deixar isso bem claro, tá? Eu gosto de todos os tipos de corpos, acho que me atraio por homens, então isso é o que me deixa com tesão. Mas eu gosto de caras... Eu gosto de ter onde pegar, eu acho que essa é a expressão que eu queria. Eu gosto de ter onde pegar, eu gosto de ter volume. Não posso ver uma perna grossa. Eu vejo uma perna grossa, já começa até a dar taquicardia, já me desestabiliza todo. E esse é um ponto importante. Gosto de caras com pelos também. Essa é uma outra coisa importantíssima. E se for tatuado, se tiver tatuagem, aí eu me desestabilizo total. Aí... Nossa, ai, meu Deus, tatuagem é uma coisa que... Sabe o que é engraçado? Eu sempre falo, olha, meu padrão tipo assim, eu não tenho padrão exato, tipo assim, físico, como eu falei, mas tem os caras que mais me chamam a atenção. Se você pegar o histórico de pessoas que eu fiquei, não tem nada a ver com essas pessoas, eu não sei o que acontece comigo. Tem absolutamente nada a ver. Suas ideias não correspondem aos fatos, o Grindr não para. Exatamente. Cazuza. Perfeito, é isso. Ele falou isso. É a versão original. Eu acho que esses são os pontos que me atraem mais. Mas, me fala qual foi o melhor lugar que você já teve uma transa pelo aplicativo. Olha, eu sou meio triste pra falar isso, porque eu não sou muito de... desanimou já, né? Eu não sou muito de fazer em lugares inusitados, não. No máximo uma sacada, talvez. No máximo no sofá, assim, na sacada. Para as pessoas verem. Mas o melhor lugar, assim, que na verdade não foi o lugar por causa do lugar em si, mas onde foi a melhor, foi na minha cama, pra você ter noção. Agora... Olha só. Olha que recatada, conservadora. Sou conservadora, sim. E... acho que o lugar assim, mais inusitado que eu fiz, e aí você pode falar que foi... acho que mais legal de fazer, mas não necessariamente o melhor, foi nessa casa. Porque foi, tipo, tem aquela adrenalina, né? E depois eu fui preso, mas tudo bem, valeu super a pena. Na sacada. Na sacada já rolou também, já fiz. Qual foi o seu, então? O seu melhor lugar? Eu já fiz no cinema. Nossa, eu nunca fiz. Dentro do cinema. Já fiz uma praia. Dentro de carro.
na casa de parentes. Ai, carro eu não gosto muito. Não, mas não é sobre o que eu gosto, é sobre lugares onde já aconteceu. Nossa, mas assim, carro pra mim é um lugar que... Não foi o mais confortável, mas ok. Não é que não foi mais confortável, eu tenho agonia do carro. Por quê? Porque eu gosto de espaço, sabe? Tipo, me dá agonia de ficar... Ah! Entendeu? Eu lembro que uma vez eu saí com um cara e a gente tava se pegando, assim. Eu não lembro, não sei acho que ele tava me mamando, acho que ele tava me mamando, ele do lado, a gente numa rua super deserta, barulhenta, assim, do lado parou o carro da polícia, achou que a gente tava, sei lá, vendendo droga, qualquer coisa do tipo. Parou do Johnny, isso também aconteceu comigo. Acabei de lembrar. Eu discretamente cutuquei no ombro dele e falei, finge que tá pegando alguma coisa e levanta. Imagina, né? O carro parado no meio de uma rua deserta, escura, à noite, com uma pessoa parada sozinha dentro do carro fazendo o quê? E de repente levanta a cabeça do boy, assim, e os policiais simplesmente seguiram o caminho. Não vamos falar nada. Rimos deixa muito. Deixa abaixo. Fui preso também. Foi lá que a gente se conheceu, né, amigo? Foi. A gente tava na mesma delegacia. Mas pior que isso aconteceu comigo uma vez. Eu tava na rua de trás de casa, ficando com um menino. E... na rua de trás de casa. Do carro. Mas era no carro, só que tipo 3 horas da manhã. E aí a polícia começou a seguir a gente, pedir pra tipo, eles queriam descer pra gente descer também. Só que o menino, ele ficou, tipo, meio desesperado e começou a sair com o carro. Ele começou a dirigir. Começou a fugir da polícia. Aí, tipo, ele deu a volta no quarteirão enquanto eu falava, meu Deus, pelo amor de Deus, para. E tô com a piroca na mão ali falando, pelo amor de Deus, para. E aí a polícia, até que ele parou, a polícia de carro mesmo, passou do lado, olhou pra gente e foi embora. Simplesmente. Olhou e falou, brancos, Provavelmente, infelizmente. Provavelmente sabemos. É. E essa nem foi piada, gente, foi só um comentário mesmo. Maldita polícia racista. E a sua situação mais constrangedora, hein, Jonah? Qual que foi a situação mais embaraçosa que você passou com um date? Nossa, em um date de aplicativo, a situação mais constrangedora, embaraçosa. Uau! Eu tô tentando lembrar. Eu lembro aqui de uma... eu lembro de uma vez que eu saí com um boy e ele era super fofo, super gatinho, super bonitinho, gostosinho e tal. Mas quando a gente chegou pra se beijar, ele tava com um puta bafo. Aí é foda. Nossa. Aí é foda. E o pior de tudo, eu encontrei ele na casa dele. Ou seja, ele teve espaço pra escovar os dentes. Por quê? Estava com mau hálito? Não sei. E o que você fez? Mas eu sei... Então... Eu lembro que a gente tava super conversando, sabe? Tipo... E daí, de repente, ele veio pra me beijar. Quando a gente encostou as línguas, eu senti o gosto do azedo, sabe? E aí, feito um cristal, eu consegui ouvir o barulho do vidro se rachando no fundo da minha consciência, assim, o tesão indo por água abaixo, sabe? Tipo, crack! E aí, ele me beijando e eu com aquela cara pensando por dentro, meu Deus, o que eu faço agora? Porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou broxar no meio do sexo se eu continuar desse jeito, porque não dá pra beijar ele, não tá legal isso aqui. E daí eu pensei rápido, enquanto ele me beijava e tudo acontecia, eu fui pensando rapidamente, eu calculei. Eu tenho 3 opções. Ou eu finjo demência, invento uma história e vou pra casa. E daí, tadinho, ele nunca vai saber e vai ficar se sentindo mal, culpado, porque eu saí de uma hora pra outra, a gente tava conversando numa boa e de repente parou. Segundo, eu digo pra ele escovar os dentes. Ou terceiro, eu levo isso aqui até o final, desse jeito, e vou pra casa e nunca mais apareço. Pensei, e achei que fosse de bom tom comunicar pra ele, né? Falou. Eu falei. E aí? Eu discretamente fui dando uns beijinhos no pescoço, fui evitando beijar a boca dele, assim, pra gente ganhar uma distância ou criar coragem. E daí eu olhei pra cara dele e falei assim, gato, olha só, tem uma coisa que eu preciso te contar e que vai ser constrangedor.
Daí ele falou, pra mim ou pra ti? Eu disse, pros dois. Eu posso te pedir pra escovar os dentes? E daí ele ficou, tipo, levantou na cama, assim, super agitado. Ele, era isso? Eu falei, sim, é isso. Dele, não, tudo bem, claro, nossa, obrigado por me avisar. Ele se levantou e foi. E foi pro banheiro escovar os dentes dele. Escovou, passou o tempo e tá na hora que ele voltou pra cama. E eu virei e falei, poxa, eu te peço desculpas, eu sei que é constrangedor. Ele, não, nossa, obrigado por ter me avisado. Imagina se tu tivesse saído daqui e eu tivesse descoberto depois que tava com mau hálito. Eu falei, pois é, né? Poxa, que loucura. Eu falei, então tá, então agora que tu escovou o dente, vem pra cá, vamos continuar. E daí quando eu fui beijar ele de novo, ainda tava com mau hálito. Daí eu falei, não, chega. E aí? Aí eu fiz o melhor que eu pude, ele fez o melhor que ele pôde também, acabei ali e nunca mais nos encontramos. Tadinho. Inclusive, se você estiver ouvindo isso, né? Isso. Se você for essa pessoa... Gente, por favor, escova os dentes, sabe? Escova. Passa um gargarejo, sei lá, faz alguma coisa. Né? Especialmente se tu estiver na tua casa, entendeu? Poxa, se a gente estivesse na rua, eu até entendo. Usa um Trident, pelo menos. Mas eu fui na casa dele, sabe? É chato. Aí ajuda a ajudar. Ajuda a gente a te ajudar. Exatamente, poxa, foi isso. E a tua? Qual foi a situação mais constrangedora? Ai, nossa, até me perdi, mas a minha foi também quando eu fui pra casa de um cara. Só que foi tipo, acho que na verdade não foi nem constrangedora, agora que eu tô falando. Foi mais desconfortável, mas também eu me senti meio constrangido. Mas eu fui na casa de um cara, era à noite, e a gente tava conversando, né? Tipo, antes, tá, beleza. E aí eu cheguei lá, ele tava, tipo, muito, mas muito bêbado. Só que, tipo, ele não tinha me falado. Nossa. E eu não estava, tipo, zero álcool, sabe? Uhum. E eu não gosto de ficar quando, por exemplo, eu estou sóbrio e a outra pessoa está bêbada, gente, eu não gosto. Tipo, eu me sinto muito mal, né? Porque a outra pessoa não tá na racionalidade dela e eu estou. E aí ele começou a agir muito esquisito comigo. E ele ainda fumava. E eu tenho alergia a cigarro branco, né? Cigarro de papel, sei lá, normal. E eu tenho muita alergia. Tipo, eu começo a coçar inteiro, assim. E ele ainda fumava. E aí... Nossa. Aí tipo assim, eu falei... eu tô meio cansado hoje. Acho que hoje não vai rolar. E peguei e fui embora. Sabe? Tipo, eu não fiquei, acho que nem 10 minutos. Eu falei, a situação vai ser um pouco ruim, constrangedora de sair, mas eu prefiro minha vidinha aqui, minha saúde, minha consciência do que ficar nesse tipo de situação. Gente, não vale a pena ficar em situações em que você não está confortável. Pode valer sua saúde mental, pode valer seu corpo, pode valer tanta coisa, sabe? Que uma situação constrangedora é tão mais leve de se passar. Pode não ser mais intuitivo, mas é bem mais leve. Nossa, sim. Imagina se tu tivesse mantido, eu tivesse transado com esse cara, imagina o horror que teria sido. Se tivesse funcionado o negócio dele, né? Se tivesse funcionado, porque tivesse... ele tava muito bêbado mesmo. Eu fiquei, tipo, muito... Poxa, você devia ter avisado, né? Tipo, devia ter... Grindr não é bagunça assim, não. Quer dizer, né? Mas não deveria ser. Não é. Tipo, como que você faz uma coisa dessa, gente? Você fica muito louco e nem avisa pra outra pessoa. Bizarro. Essa é pra você, Samuel. Tô brincando. Nem lembro o nome dele. Viu, Marcos? Eu disse que ia contar pra todo mundo, cara. Pior que eu nem lembro o nome dele. Pior que eu nem lembro o nome dele. Poxa, João, nunca te esqueci. Pois é, João, não lembro o nome. Me conta de uma situação de risco que tu já passou. E como que tu saiu dela. Situação de risco? Cara, situação de risco... Eu acho que tem dois tipos de risco. Um risco mais sério e um risco que é a saúde e um risco de situação em si, né? Quando eu... Nos primeiros transes da vida, eu ficava com um menino que ele era meu amigo. E aí a gente tava ficando na minha casa, que eu morava com os meus pais.
E assim, os meus pais, eu acho que eles chegaram, tipo, muito, assim... Sabe que foi questão de minutos? Da questão do fim do negócio, da transa Aham. pra quando eles chegaram. E assim, só que era uma situação de risco, a gente ficava já, tipo, meio, sabe? Tipo, vigiando, ouvindo os barulhos, assim. E, e, e assim, era questão de 1 mês, 2 meses, meus pais tinham descoberto a minha sexualidade, sabe? Tipo, lá em casa não tava uma situação muito boa. Aí eles iam me ver transando com um cara. Não ia ser uma situação também que ia ajudar muito, né? Mas uma situação de risco, e aí eu digo risco à minha saúde, foi tipo uma vez que realmente eu fiz sem preservativo e eu não tomava. E foi quando eu comecei a tomar PrEP, porque eu não tomava. E eu lembro que no outro dia eu fui que me senti horrível, tipo, muito mal comigo mesmo, né? E aí eu fui faz muito tempo isso, mas fui como é que chama? Pro postinho, porque eu acho que era feriado, alguma coisa assim. E pra tomar a PEP, né? Que pra quem não sabe, PEP é o tratamento que você faz depois que você se coloca em risco do vírus HIV, né? E se você tiver contato até 72 horas, você pode começar a tomar. Aí você toma tipo 28 dias. Aí você toma por 28 dias. E essa foi uma situação de risco, mas foi uma situação de risco à saúde, né? Mas graças a Deus depois eu fiz graças a Deus não, graças à medicina eu fiz Graças ao SUS. viva o SUS, eu fiz exames, deu tudo certo, tudo normal. Mas aí depois nunca mais também, tipo, eu acho que foi uma situação tão... Eu me senti tão desconfortável, sabe? Porque, tipo, era tão fácil, né? Tipo, ter me prevenido, então... E eu sabia, e mesmo assim... Você se deixa levar pelo calor do momento, mas... Não vale a pena, né, gente? Mas e você? Olha, situações de risco. Eu acho que eu sempre fui tão ansioso que eu sempre fiz tudo que eu podia, assim, pra evitar situações de risco. Não me coloco em nada absurdo. Acho que a situação de risco as mais punks que eu passei foi isso, assim, sair com caras que eram, tipo, super dotados e que eu descobri na hora que eles eram dotados. Na verdade, todo cara que a gente sai do guarda e da vida vai pra casa dele já é uma situação de risco, né? Já é uma situação de risco, né? Sair com alguém que eu não conheço e transar com essa pessoa, ficar nu nas mãos dessa pessoa, é uma situação de risco. Eu acho que é isso. E a gente assim, né? Não, nunca. Não! Não me lembro. Terça-feira à tarde, assim, nunca passou pela minha cabeça. Ó, me conta qual foi a melhor ou uma das melhores transas que você já teve nos aplicativos. Então, foi com carinha. Faz um pouco tempo, inclusive. Foi com carinha e foi aqui na minha casa. E, tipo, eu não sei se era por causa do vinho, mas eu tava. Gente, foi uma coisa de louco. E, tipo, sabe quando, tipo, não tem nada demais, mas ao mesmo tempo, tipo, é muito bom? E eu acho que esse é o mais legal, porque fluiu ao ponto Sim. de não precisar, tipo, fazer muitas coisas, ao ponto de ser, tipo, segue o fluxo, sabe? E esse foi o mais legal. E eu acho que o mais legal ainda foi porque foi uma pessoa que eu não conhecia, falar que, eu sabia da história de vida dela, a gente tinha um contato, não tinha, mas a gente conversou antes e a gente teve, tipo, uma conexão tão legal que eu acho que isso intensificou, tipo, muito, 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 sabe? E por isso que eu sempre falo que o sexo, ele começa muito antes da cama, né? Porque acho que essas questões elas dizem muito, tipo, pra gente sentir tesão, que a gente sente prazer na pessoa. E aí foi, tipo, um negócio tão simples, mas que ao mesmo tempo foi tão bom. Tipo, eu acho que a conexão da pessoa, tipo, o fato dela saber onde é que eu tava gostando, saber onde que estava gostando nela, sabe? Da gente ter essa conexão. Sim. De saber e de se preocupar com isso. Gente, foi tipo assim, a melhor. E a segunda melhor também foi uma pessoa que eu tinha mais conexão. Mas que depois ela se desconectou. Desconectou.
A desconexão foi forte. Na verdade, eu tive que desconectar, né? Então. Arrancou o plugin. Exatamente. Não, e a sua? Vocês não viram, mas o brilho no olho dele até se ofuscou, gente, na hora de falar a segunda experiência. Sumiu total. Tadinho. Enfim. Olha, eu acho que eu tive uma transa que tá na minha memória até hoje, que foi muito boa. Embora com essa carinha fofa e angelical... Carinha fofa, o quê? Risos. Eu gosto de coisinhas meio góticas e trevosas, e só me divirto com. E daí um dia eu saí com um contatinho, que também curte essas coisas, numa noite de sexta-feira 13 de lua cheia. E, gente, eu não sei você, mas eu tenho um negócio em noites de lua cheia, assim, eu ainda não descobri exatamente qual que é, eu preciso investigar para saber se tem alguma relação científica com isso, mas eu fico, não sei, me dá tesão, lua cheia me dá tesão, esse é o ponto. E daí eu amigo, saí todo com dia, um na verdade, né? Isso é só desculpa, porque todo dia você tá... A lua tá sempre cheia, né? É a gente na Terra que não vê totalmente. É verdade. Todo dia pra mim é noite de lua cheia. Tô sempre uivando aqui em casa. É tudo perspectiva. E daí eu lembro que quando eu cheguei na frente do apartamento dele, tinha uma placa, um bilhete escrito com sangue falso, onde ele colocou "Seja bem-vindo, Jonah", algo do tipo. E daí eu falei, nossa. Com e daí quando sangue ele abriu... Com sangue falso. Meu Deus, se fosse era aí que eu ia embora. Nossa, eu já conhecia, mas eu já conhecia ele, então já tinha uma conexão. Quando ele abriu a porta, tava ele com uma máscara do Jason, só de cueca, todo sujo de sangue falso. Que isso? E eu olhei pra aquilo e falei, nossa... É hoje. É hoje. E vou te falar, amigo. A gente bateu papo, riu dessa história, obviamente, porque eu falei, what the fuck, a porra de um bilhete escrito com sangue falso. O que é isso? É ketchup? Daí a gente começou a conversar, rimos um monte e tal. Tempo passou, foi passando e... ficamos louquinhos e alteradinhos. E isso ele com sangue falso ainda. Não, ele já tinha limpado, obviamente que foi só pra me receber. Não ficou o tempo inteiro com sangue falso, não ia cagar a casa toda, né? Ele veio só pra me receber, daí a gente riu da situação. E, gente, eu vou falar pra ti, tá? A gente transou naquele dia. A gente transou e a gente não esperava esse fim. Não, nós transamos e não transamos esperava esse fim. Muito. A verdadeira definição do não me comeu, me devorou. É tudo que eu tenho pra te dizer, assim, ó. E foi tão louco que eu terminei a noite recebendo uma massagem nos pés, vestindo uma máscara de couro de coelhinho. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu quero imaginar essa situação, meu cérebro não forma essa imagem. Eu vou te falar, amigo. E olha... E tudo isso com a lua cheia bombando na varanda. A gente transou na varanda, no quarto, na sala, em todos os lugares possíveis e inimagináveis. E foi naquele dia que eu descobri que eu sou um guerreiro resistente. E descobri que você era gay. Foi naquele dia que eu descobri que eu gostava de homens. Depois de 10 anos, ficando com homens. Eu falei, realmente... Não. Foi a máscara do Jason que me convenceu, eu falei, é isso. Naquele dia eu descobri que eu tinha um fetiche forte com máscaras e couro, sabia? Uhum. Eu já... Não, acho que máscara nunca... Não, acho que máscara nunca, você acredita? Agora... Nunca transasse com um boyzinho vestido uma máscara de Halloween? Com máscara de Halloween, não. Mas... amigo, então tá transando errado. Eu tô precisando de... Eu só não falo pra galera que eu tô aberto aí, porque monkeypox, né, galera? Mas, Mas calma que monkeypox vai acabar. O teu fogo, não. Exatamente. É a melhor definição. Exatamente isso. Eu tô sabendo. É o que eu disse. Pra gente na Terra, nem todo dia é lua cheia, mas ela tá lá, ó. Continua redonda.
A lua tá sempre cheia. E curiosamente, hoje, na gravação desse episódio, é noite de lua cheia, né? Você tá brincando? Au! Eu vou até abrir o Grindr depois dessa gravação de episódio. Ah, não. Esse episódio foi um episódio intenso, né? Abrimos várias das caixas de Pandora aqui e eu tô até com uma parte de minha constrangida de publicar isso. Olha, quem que tá constrangido aqui, né? Não é senhor pra Frentex? Não me provoca, Lucas, que eu te faço chorar. Eu tô tranquilo, com minha consciência limpa, Não assim, diz porque eu assumo meus BOs, entendeu? Então... Eu também, não menti nada, é isso aí, galera. Mas, né? Sempre essa exposição a esse nível, né? Agora todo mundo sabe da nossa vida sexual, do nosso histórico sexual. Sim, só quem viveu sabe. Mas só quem viveu sabe. Esse que é o ponto. As pessoas sabem, mas não sabem. Porque só quem viveu... É que muita gente viveu já, né? Esse é que é o problema. Afaba. Deixa abaixo. Olha, eu tô feliz por esse episódio. Foi um episódio diferente do que nós já gravamos. Foi bem legal. A autoexposição é tudo. Gente, vocês que estão ouvindo, por favor, joga lá nas redes, compartilha com todo mundo se você gostou. E comenta pra gente se vocês gostaram desse episódio e se vocês gostariam que a gente trouxesse mais episódios assim, falando um pouco dos nossos podres e das nossas vidas. E dando liçõezinhas a partir das nossas histórias também, porque só aqui nesse episódio tem um monte de coisa que deu pra aprender. Tipo, como dizer pra uma pessoa que ela tá com mau hálito. E que não deu certo. Ela tá com uma gengivite. Dentistas, por favor. Falem pra gente. Amigo, tem alguma última coisa que você quer dizer antes de encerrarmos? Sim, eu queria que todo mundo que tá ouvindo e que sempre passa por essas ansiedades sexuais, pelos medos e tudo mais, que a vida é uma grande aventura. Não, tô brincando, é filosofar aqui, mas que entenda que todo mundo é ser humano e essas coisas são normais de acontecer com qualquer pessoa, ter essas inseguranças. E falando em segurança, busquem sempre a segurança de vocês. Em aplicativos, quando forem marcar dates, mandem localização para as pessoas, deixem entender que as pessoas que tem pessoas que sabem onde você tá, né? Compartilhem a foto do cara, enfim, não deixem o tesão somente falar mais alto, né? É muito importante e a gente sabe, inclusive, que nesse momento de pandemias, né? Também é muito essencial você se cuidar, né? Então, assim, sempre pense bem antes de sair com uma pessoa. Era isso, assim, essa mensagem depois de tanta coisa que a gente falou, mas acho importante a gente falar sobre esse tópico, né? Nossa, achei bem poderoso e importante o que tu trouxe, amigo. Cuidar da segurança é fundamental. É bem gostoso, é divertido, mas também são situações de risco, né? Então, sabe, cria lá um grupo no WhatsApp com um amigo, um teu grande amigo, ou com os teus amigos, assim, só pra vocês postarem fotos de quando vocês estão indo pros dates, marcar a localização, porque isso é importante, gente. Não faz muito tempo tivemos o caso de um assassino que estava marcando encontros com caras no Grindr e matando, fez 4 vítimas. Então, é importante cuidar com esse tipo de situação, sim. E é isso por hoje, né? É isso. E sigam a gente no _podgay no Instagram. No __ Lucas De Vito no Instagram, Twitter e TikTok. E você? Oh my God. I'm gagged. Eu sou muito americano. I'm so American. I'm so americanizado. Olha só, todo mundo já conhece, né? No Instagram, TikTok e Twitter, @meopsiagay. E, gente, marquem a gente esse episódio no Instagram. Pode comentar sobre o episódio lá no TikTok. Eu adorei que esses dias teve um seguidor que veio jogar um shade pra cima de mim por causa do episódio 14, que eu gravei com um microfone novo e parecia que eu gravei dentro do banheiro. Achei super abusado, amei, continue.
E é isso. Se vocês tiverem sugestão de temas de episódios que vocês querem trazer pra cá, por favor, joga lá nos nossos directs também. Super aceitamos indicações. Principalmente no Underline Podgeek, que a gente tem mais controle, né? Das mensagens que lá. É exclusivo do podcast. Tá bem? É isso então, galera. Obrigado a quem ouviu. Um beijito a todos. Se cuidem. Um beijo. E até a próxima. Ai, você vai ligar o Grindr, né, safado? Tutu. Tchau.